Hoje, a questão de número 17, ela trata da corrupção do gênero humano. Nós vemos aí ao longo de toda a história da humanidade que os povos e nações sempre estiveram envolvidos em uma certa corrupção de natureza moral. Do ponto de vista das religiões, isso seria causado pela presença do Satanás, do diabo, que, de acordo com como eles pensam, teria manchado a obra de Deus, se revoltando contra ele, tendo a princípio sido um anjo. Então, nesse ponto de vista, ele seria o responsável por todo o sofrimento do homem e a sua decadência moral. A questão 17, ela trata sim dessa corrupção do gênero dos homens, do gênero humano, e pergunta se é uma necessidade ou uma escolha. A corrupção do gênero humano é uma necessidade ou uma escolha? A corrupção do gênero humano faz parte da obra de Deus. Como já foi afirmado, a alma, quando deixa o seio divino, ela mergulha na escuridão consciencial, separando-se da luz divina. Assim, ela está imersa na morte, mas não é consciente dessa condição. Então, nós queremos aqui lembrar os irmãos acerca da morte da alma, quando ela está destituída da graça de Deus, da glória de Deus, da luz que vem de Deus. Isso acontece naturalmente quando ela se separa do Criador nos primeiros tempos, quando Deus criou o universo e criou todas as almas ao mesmo tempo. Depois as almas, assim que as condições materiais elas são favoráveis, as almas começam a nascer. E nascem sucessivamente, porque as almas elas foram feitas para habitar o universo, que é a criação do nosso Deus. Este é um novo ponto de vista que tem sido apresentado por nós, segundo outros estudiosos ao longo da história, que mostraram que as coisas elas poderiam ser diferentes daquele ponto de vista apresentado pela teologia tradicional, apresentado aí pelos pais da igreja, aqueles que estudaram ao longo do tempo as escrituras e formularam as suas teses acerca da vida, do porquê que o homem vive aqui na terra, porquê que ele sofre, e qual seria o destino da sua alma depois da morte do corpo físico. Estamos apresentando, evidentemente, um novo ponto de vista e vemos a alma como um ser eterno, nascido de Deus, criado para que habitasse os mundos materiais, aqui na Terra, especialmente os povos e nações que nós conhecemos, são oriundos desse grupo de alma que foi escolhido por Deus para habitar este lugar, este mundo, a Terra particularmente. Nos primeiros tempos, a alma, quando se separa de Deus, ela perde a sua luz divina. E é necessário que haja essa separação para que a alma tenha parâmetro. Conhecendo as trevas, ela poderá depois perceber o que é a luz. Se ela não conhecer as trevas, ela se manteria no seio de Deus. Nós já vimos aqui, quando estudamos a questão do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vimos que toda a obra de Deus funciona por opostos. A alma, se ela não come do fruto da árvore do conhecimento, cometendo aí esse tal pecado original, não haveria a humanidade, não haveria nenhum de nós. Uma vez que essa história do Éden simboliza essa separação da alma do seio divino e o começo da sua história nos mundos materiais, na região visível da criação. Afirmamos aqui que ela está imersa na morte, porque existe um conceito ensinado pelo apóstolo Paulo, de que a alma, quando não está em comunhão com Deus, ela está morta nos seus próprios pensamentos, no seu próprio espírito e concepção.
E são muitos os que ainda nos nossos dias estão mortos, andando aí pelas ruas, vivendo, comendo, fazendo negócios, mas destituídos da luz de Deus, sem ter qualquer entendimento e compreensão de quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai. E por que é que nós fomos criados? O mundo inteiro, em sua maioria, da população, não entende quase nada a respeito de Deus ou dos seus mistérios, da sua ciência. E por isso o homem construiu a civilização em cima de alicerces muito frágeis. Porque a civilização ela foi edificada sobre o pensamento dos homens e sobre a ciência que o homem desenvolveu, que de alguma forma é uma parte da ciência divina. Só que nós não podemos construir nada que não seja conforme a vontade do Criador e que esteja sobre a sua bênção, porque senão a casa vai ruir, uma vez que nós construímos sem saber muito bem como que os alicerces precisam ser colocados na base onde vamos construir a nossa casa. Se aplica à humanidade, se aplica também à nossa família, por exemplo, é um conceito que se aplica a muitas coisas, a muitos pontos de vista relacionados com a vida do homem, sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida profissional, a vida de um município, de um estado, de uma nação e a vida dessa humanidade. O que nós estamos vendo nos nossos dias é que o edifício construído pelo homem está começando a ruir em função dessa fragilidade. O mal, como uma energia desconhecida, ele vai se infiltrando nas fraquezas dessa casa e vai corroendo as bases em que ela foi construída. Então começa a ruir, aparecendo rachaduras aqui, acolá, infiltrações, e a queda da casa, segundo as Escrituras, é só uma questão de tempo. A alma precisa descobrir Deus. Se ela não descobrir Deus e a verdade de Deus, ela não edifica. Como os homens têm as suas crenças e religiões, eles pensam que construíram a humanidade sobre um alicerce sólido, mas não é verdade. Tanto que ele está ruindo. E quem viver verá a queda do mundo, dessa casa que o homem construiu, em cima dos princípios políticos, dos conceitos da filosofia humana, apartados completamente do conhecimento da ciência eterna, da ciência de Deus, que se encontra nas Escrituras sagradas, e que poucos religiosos têm conhecimento dela. Alguns homens mais lúcidos que procuraram trazer este conhecimento para a igreja. E aí, eu quando falo igreja, eu falo a igreja como um todo, a igreja católica e a igreja protestante e evangélica. Eles acabaram sendo expulsos da igreja como se fossem pessoas perniciosas aos interesses da igreja. Na verdade, eles representavam mesmo um perigo, mas para o interesse dos homens, dos grupos que estavam à frente da igreja naquele período, nos vários períodos em que esses homens apareceram, enviados de Deus para ajudar a igreja a compreender um pouco mais sobre as coisas eternas. Então, o cenário não é um cenário muito bom para nós nos dias atuais. Com certeza enfrentaremos aí muitas dificuldades. O apóstolo Paulo, ele confirma essa inconsciência do homem em relação às coisas do nosso Deus, né? Ele ensina no capítulo 5 de Romanos, a partir do versículo 13, ele ensina ali que o pecado ele estava no mundo até que a lei foi apresentada. Veja, desde o começo da história dessa humanidade, a transgressão dos homens, dos grupos que foram se formando, e depois que vieram a ser nações, já estava a transgressão posta
na conduta dos homens. Eles não sabiam o que era certo e o que é errado. Então, o pecado ele já estava no mundo, mas ele não era imputado às almas, porque as almas não tinham conhecimento da lei. A lei foi só revelada mais tarde, através de Moisés. Há bem pouco tempo. Quando a gente considera a história do mundo, que é milhões de anos, a lei chegou ontem, através de Moisés. Quando o homem começou, então, a ter ali um referencial do que era certo e o que era errado. Os mandamentos fundamentais e outros princípios que ali se desdobram, começaram a ensinar o homem a ser mais civilizado, em todos os sentidos. E para isso basta a gente ler Moisés. Estudarmos ali os primeiros livros, são 5 livros de autoria do grande profeta, para nós percebermos que o bem, segundo nós entendemos, ele nasceu desses princípios. A civilização ocidental ela foi desenvolvida tomando como base o pensamento judaico-cristão. Mesmo assim, a casa ainda foi edificada sobre um terreno bastante frágil, mesmo o homem tendo conhecimento desses princípios. E a explicação ela não é difícil de ser entendida. O problema todo se resume na presença de Satanás, que não deixa o homem avançar para o conhecimento das coisas eternas. Ele mantém os homens como religiosos, pensando que está tudo bem. Não está. Se tudo estivesse bem, o mundo estaria bem. Vamos pensar que, pelo menos o mundo ocidental, onde a igreja está presente em todos os países, e as sinagogas, por que esse mundo não foi transformado? Ao contrário, nós estamos vivendo um tempo onde há uma profunda decadência dos valores morais, a corrupção do gênero humano, que nós levantamos aqui na questão 17. Está se agravando, atingindo um estado de apostasia em todo o mundo. O que é apostasia? É vida sem Deus. É o sujeito fazer aquilo que ele quer. É o que nós estamos assistindo. Nós vemos que as igrejas, elas não tiveram força para conter o homem no seu desejo de fazer o que ele quisesse da sua vida. E eles foram deixando acontecer. Né? Foi assim com o divórcio, foi assim com o casamento de pessoas do mesmo sexo. O homem foi permitindo que isso acontecesse, porque ele não tinha explicações para dar para aqueles que queriam romper os laços, né, com o Senhor, segundo as Escrituras, e houve esse rompimento. Então nós observamos atualmente uma degeneração dos valores da vida, apressando assim a queda da casa do homem. Paulo então mostra que depois que a lei chegou, nós começamos a ter um referencial. E aí a alma começou a ser acusada das coisas erradas que ela fazia. Porque o papel da lei era justamente mostrar o pecado. Mais tarde Jesus iria trazer a salvação, um pouco mais à frente de Moisés. O próprio Moisés disse que o Senhor levantaria um profeta diferente no meio do povo, que seria o salvador do povo escolhido, o salvador do Israel bíblico. A morte reinou, pois, de Adão até Moisés, mesmo que as pessoas não tivessem conhecimento. Depois de Moisés, começou a haver a esperança. A passagem está no livro de Romanos, capítulo 5. Quem quiser em casa dar uma olhada no capítulo completo, ali dá para a gente entender bem as considerações do apóstolo Paulo. À medida em que o tempo vai se consumindo, Deus ele leva a alma para o seu despertar. Quando pela primeira vez a alma conhece a vontade do Altíssimo por meio da fé ou dos mandamentos revelados, ela se descobre em desobediência e percebe que está em corrupção. Em dado momento, a alma ela começa a ter o desejo de sair dessa situação. O apóstolo Paulo também na epístola aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 8, ele fala sobre o tempo em que nós vivíamos em trevas. Porque no outro tempo éreis
trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Em que tempo? No tempo em que nós andávamos na escuridão. Nossa alma vivendo vida após vida, sendo movida pela lei da progressividade. Há uma lei do progresso que permeia todas as coisas, inclusive as almas dos homens, dos animais, as coisas terrenas, as coisas materiais, tudo vai sendo transformado de acordo com o plano do Criador. Tá bem? Isso nos dá uma tranquilidade, porque a gente sabe que está sob o domínio da mente divina. Se nós cremos no Senhor e no seu enviado, certamente tudo está no comando desse Deus maravilhoso, deste ser ainda desconhecido, na sua intimidade, nas suas propriedades, mas é um Deus que nós, já conhecendo um pouco dele, nós podemos perceber que é maravilhoso. É um Deus bom, um Deus sábio em todas as coisas, um Deus perfeito nas suas obras, perdoador dos nossos pecados, paciencioso, que nos acompanha ao longo de todas as nossas vidas, nos ajudando a nos livrar da morte, do domínio dos infernos e de todas as coisas que podem trazer sofrimento para nós. Então é um Deus maravilhoso. Naturalmente a alma, a partir de um certo tempo, ela começa a ter o desejo de melhorar. Como ela está sujeita à lei do progresso, e todas as coisas vão saindo da escuridão primordial e se movendo para Deus, como se fosse uma onda transformadora das trevas em luz, e a alma está dentro dessa onda de mudanças e de transformação. Ela chega num certo momento, naturalmente ela tem o desejo de conhecer a Deus, conhecer a verdade. Então o Senhor envia os seus mensageiros para que eles possam ajudar a alma a avançar. Esses mensageiros são almas mais adiantadas, que já viveram mais tempo do que as que ainda se encontram na escuridão. Podemos, num entendimento, no ponto de vista teológico, aí, da teologia, dizer que Adão foi o primeiro a nascer, né? Ele e a Eva, para poder a pessoa entender com mais facilidade. Aí seus filhos foram formando as famílias, casando com outras mulheres que haviam naquela época. A própria Escritura diz que já haviam almas vivendo na época de Adão e Eva, dos seus filhos, foram formando as famílias. Então podemos ter em Adão aquele que foi o mais experimentado. Ele existe até os nossos dias? Sim, com certeza, se nós considerarmos Adão como uma pessoa. Eu tenho dito sempre aos irmãos que as coisas podem ser vistas por vários pontos de vista. Pode ser, por exemplo, apenas uma história para ensinar como foi o passado da humanidade, sem que obrigatoriamente tenha tido um indivíduo que chamava Adão. Não é necessário que houvesse uma pessoa que se chamasse Adão, e nem Eva. Mas para nós entendermos o processo da criação e a sua história, assim foi ensinado para nós. Então não tem problema nenhum você pensar que houve um primeiro casal, que era o Adão e a Eva. Tá bem? Depois a gente vai aos poucos acertando o entendimento e compreendendo que tudo é um pouco maior do que nós imaginamos. Esses enviados, pois, são almas mais experientes, que ajudam as almas a avançar. Podemos entender como os profetas, por exemplo, os enviados ao longo do tempo para pastorear o povo, mostrando caminhos, mostrando a verdade, repreendendo o povo, fazendo alertas ao povo, fazendo profecias sobre as coisas que iriam acontecer, a causa da desobediência, uma série de coisas que os profetas faziam, mostrando as consequências da pessoa não andar nos caminhos do Senhor. Tudo eram instruções. Todas as coisas apresentadas pelos profetas eram instruções que levavam as almas ao estado de melhoria. Então, naturalmente, a alma chega uma hora que ela quer sair dessa escuridão. A alma nem sempre se livra
rapidamente do domínio da carne. Daí a necessidade que ela tem de, repetidas vezes, estar nascendo até que ela possa chegar nesse ponto de encontro com a luz de Deus que foi perdida na época da criação. O tempo em que a alma existe no seio do Criador pode ser comparado à gênese de uma criança em sua vida fetal. Ao nascer, ela perde toda a relação que tinha com o mundo uterino, acorda pouco a pouco para uma realidade que já estava à sua volta, traz em si mesma o código genético dos seus pais, que vai influenciá-la na vida exterior, na formação do caráter e de sua futura vida de relação. No modelo da criação de Deus, não pode ter filho sem pai. Esse é o modelo de Deus. Pode ser até que os homens inventaram aí umas famílias esquisitas e tal. Tudo bem, faz parte da experiência que a alma está vivendo e que o mundo nosso está vivenciando. Mas no modelo de Deus não pode ter filhos sem pai. É necessário que haja pais para que os filhos possam nascer. O exemplo que nós demos aqui é do aparecimento da criança, que vive uma vida dentro do útero da mãe e vai se desenvolvendo, movida pela lei do progresso. Nós vemos que, a princípio, a criança é só o óvulo e o espermatozoide. Assim que há a fecundação, começa o aparecimento do ser, que vai aos poucos se desenvolvendo. Mas, quando apenas o óvulo e o espermatozoide estavam ali separados, e quando eles se uniram, já havia dentro dessa união o ser com toda a sua potencialidade, as suas características, e podemos afirmar que já havia até o destino traçado de cada um desses que nascem. O nosso destino já é traçado por Deus. Então é um exemplo interessante porque o nascimento da criança, ele é uma coisa tão maravilhosa, e serve para mostrar como que a alma acorda. Como se no começo ela vivesse sem a luz, um período dentro do útero da mãe, que seria esse período na escuridão, até que ela possa nascer para o reino da luz. Mesmo depois que ela começa a conhecer Deus, ela passa por um período longo ainda, sem conhecer bem Deus. Como uma criança, ela nasce, vai aos pouquinhos aprendendo. Nos primeiros tempos tem que ter cuidado da mãe, né? A mãe tem que cuidar do bebê direitinho e tal. Ele vai aprendendo a engatinhar, aprendendo a falar as primeiras palavras, até que ele vai começando a se comunicar, se transforma numa criança já maior, 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos, daí entra já num período de adolescência, até se transformar numa pessoa adulta, com capacidade de viver plenamente. Assim é a história da alma. Quando ela foi gerada, é como se encontrasse o espermatozoide e o óvulo no ventre de Deus. E ao ser iniciado o processo, a alma então começa a sua história, sem entender ainda o que está aguardando ela lá na frente, no mundo da luz, no mundo de Deus. Então nós estamos despertando agora. Todos nós despertando das trevas, da escuridão, nascendo praticamente agora, porque a nossa existência vai seguir, vida após vida, nossa existência vai embora. Enquanto durar o planeta, nós vamos estar vivendo nele, trabalhando, construindo o futuro. Estamos dando apenas os primeiros passos no caminho dessa história maravilhosa da alma. Estamos acordando. Por isso que ainda não sabemos direito bem o que fazer com Deus. O conhecimento está chegando, mas não sabemos muito bem ainda para onde seguir, né, como vamos lidar com esse conhecimento. Vai chegando responsabilidades também a nós. E temos medo, incertezas, mas tudo isso é vencido por causa da lei do progresso. E quem é que move o progresso? A mente de Deus. A mente divina, ela move todas as coisas. E nós estamos nesta onda, surfando na onda divina. Não ficaremos para trás, nenhum dos irmãos ficará para trás. Todos serão salvos,
todos os habitantes do planeta serão salvos. Isso contraria a teologia clássica, que criou aí um inferno eterno, porque como na teologia clássica a pessoa só vive uma vez, nasce do nada, porque a alma é gerada do nada, segundo a teologia clássica. Deus é como se fosse um mágico. Puf, a alma aparece. E vive uma vez aí uma vida, alguns vivem bem, outros de uma forma medíocre, outros passando uma vida de sofrimento, outros nascem doentes, enfermos, e a teologia não explica nada disso. Simplesmente a vontade de Deus e tal. E não tem explicações. E para responder o problema dos condenados, porque vai haver um juízo, eles tiveram que inventar um inferno que não tem fim, o sujeito fica lá para sempre. Então, para os religiosos, quando você diz que todo mundo vai ser salvo, aquilo é uma ofensa, porque eles passaram a vida inteira ameaçando as pessoas com o inferno eterno. O espírito da igreja não gosta disso. Não são as pessoas que fazem parte da igreja, é o espírito que anima a igreja. E ele é velho. Como ele passou a vida inteira ameaçando os crentes com o inferno eterno, quando você fala que todo mundo vai ser salvo, parece um absurdo. Mas na lei do amor não seria mais lógico que Deus salvasse todos os seus filhos? Parece que sim, né? Se Deus é perfeito, como é que você vai pensar que Deus vai mandar o povo, aqueles que são desobedientes, ficar lá sofrendo no inferno para sempre? Então nós precisamos já começar a pensar de uma forma diferente da teologia tradicional, deixar isso de lado. Começa que a igreja, eles nem estudam mais. A igreja católica é assim. E a igreja evangélica vai atrás, porque o espírito é o mesmo. Não há estudos, não há debates, não há busca pela verdade, senão eles já tinham encontrado a verdade. Então nós temos que deixar de lado a teologia tradicional, se nós quisermos entender as verdades eternas. Teologia é uma coisa religiosa, é uma doutrina religiosa. Religião é uma crença, você pode crer no que quiser. Não, você não precisa entender como é que Deus fez. Basta você crer que Ele fez. Mas é possível entender? É possível entender, é uma ciência. Quem puder entender a ciência, melhor, porque a ciência não é religião. As religiões são respeitáveis. Amém. Cada um tem a sua, crê no que quiser. Vai subir para o céu voando, vai para o inferno eterno, vai para o céu viver na cidade celestial. Tudo certo. São crenças religiosas, mas isso não é ciência. E as crenças, elas estão falidas. Olha o que está acontecendo no mundo. Basta ligar sua televisão para ver, ou dar uma volta à noite, no sábado ou domingo de manhã, para ver as igrejas, o que elas estão fazendo. Ver se isso aí é de Deus. Não é de Deus. Não pode ser. Há algo errado com isso e as pessoas não percebem. Não é um espírito de cima, é um espírito do mundo, que entrou nas igrejas e que os seus líderes não perceberam. Tal é o estado de gravidade que nós estamos vivendo. Claro que isso é produto do quê? Da degeneração da vida, da corrupção da humanidade. Nós temos que ter cuidado para a gente não continuar pensando como pensam os religiosos tradicionais. As suas crenças vão ser dissolvidas no fim do mundo. Quando vier o fim do mundo, tudo vai desaparecer. Somente a verdade de Deus, ensinada pelos sábios e pelas testemunhas de Deus, segundo o Apocalipse. São 144 mil testemunhas no mundo inteiro, segundo dizem as Escrituras. Nós cremos. Eles vão ensinar a muitos e vão dar testemunho da verdade perante o mundo envolvido no pecado, nas transgressões e nas loucuras. É isso que nós vamos viver e não demora muito. É preciso, assim, avançar, compreendermos as coisas por um novo ponto de vista. Não ficar tentando sustentar as coisas para dizer, não, a minha igreja ela está com a verdade. Não está. As igrejas têm muitas coisas boas, mas tem muitas doutrinas que não são verdadeiras, que mais enganam os homens do que os liberta da morte e da escuridão consciencial. Tá bem? Nós somos, no último parágrafo da questão 17, nós somos as crianças de Deus e temos em nosso DNA espiritual as virtudes e qualificativos daquele que nos criou. Evidentemente, se Deus é o nosso Pai,
nós temos em nós o DNA divino, né? Podemos falar assim. Se Deus é o nosso Pai, nós temos o DNA divino, que está presente na nossa alma, não é no nosso corpo. Está presente na nossa alma. E se nós temos o DNA divino, é porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. Os irmãos concordam? E se nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós somos deuses. Não é isso que diz o Salmo 82, versículo 6? Vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. E se nós somos deuses, a morte não tem poder sobre nós. Os irmãos estão acompanhando o raciocínio? E nem os infernos, e nem a escuridão, porque nós somos da luz, nós não somos das trevas. Então nós vivemos um tempo grande mergulhados nas trevas do próprio universo, da própria criação. Mas agora nós já estamos saindo dessas trevas, nos movendo em direção à luz. E as trevas não têm poder de nos reter, porque nós pertencemos à esfera divina. Nós somos deuses. Se nós saímos de Deus, se nós somos filhos de Deus, você não pode ser filho de Deus se você foi criado do nada. Os irmãos concordam? Você pode até chamar Deus de pai se você foi criado do nada, mas você não é filho dele. Se a teologia estivesse certa, a sua alma teria sido criada do nada. É assim que a teologia pensa. E outras seitas pensam assim também. Se você saiu do nada, você não pode ser filho de Deus. Se você é filho de Deus, é porque você tem o DNA dele na tua alma. E aí você é como o próprio Deus, imortal. Os irmãos conseguem entender por que inventaram a história da alma sair do nada? Porque se a alma saiu do nada, você tem que ser salvo por Deus. E aí entra a religião, os sacerdotes. Entra Jesus como salvador de todo mundo e tal. Toda a história contada na teologia cristã. Mas se nós somos filhos de Deus, certamente nós precisamos de ajuda para sair dessa escuridão, porque ela é muito forte, muito intensa. Mas ela não tem poder sobre nós. A salvação de todos é uma questão de tempo. Se nós somos filhos de Deus, se nós saímos do nada, nós não somos filhos de Deus. Isso é claro. Porque só é filho quando sai dele, não é verdade? Você é filho de uma mulher porque você saiu de dentro da barriga dela, dentro do ventre da mulher. Se uma mulher criasse você do nada, ela poderia até ser a sua criadora. Mas ela não seria sua mãe. Os irmãos estão percebendo a diferença? É muito diferente. Se nós admitirmos que somos deuses, acabou a história do tal do inferno eterno. Acabou a história do sofrimento porque nós sofremos por uma necessidade do momento. Da história que nós estamos atravessando, sendo guiado pela lei até chegar a Cristo. Nós atravessamos uma história de erros e de acertos, de sofrimento, de dificuldade, até a gente chegar no Senhor. Chegou no Senhor, nós estamos livres. Nós não temos mais. E pertencer às trevas, não tem necessidade de sofrer mais. Por que sofrer mais? Mas houve necessidade de nós passarmos por essa situação? Sim. Então a corrupção do gênero humano é uma necessidade. Não é um acidente, não é culpa do diabo. Nesse novo ponto de vista, evidentemente, o diabo tem seu papel. Nós temos estudos já sobre a natureza de Satanás. Como é que ele é gerado. Isso vai ser apresentado no livro que nós vamos publicar, já nesse próximo ano. Tratando da natureza de Satanás. Tem alguma coisa errada na obra de Deus? Absolutamente. Infelizmente, a teologia e todos os tratados dos teólogos, eu tenho investigado, tudo que provém do cristianismo está contaminado com o seguinte pensamento, que Adão cometeu um pecado que ele não deveria ter cometido. Tudo está contaminado com isso. E como é que você vai explicar para as pessoas que a obra de Deus é aqui, não é lá? Porque se Adão cometeu uma coisa errada, um pecado qualquer, tudo foi criado
tomando como base esse erro de Adão. Então, eles querem salvar você, levar você para o céu e destruir a obra de Deus. Aí você vai viver com Deus eternamente lá no céu. Seria mais fácil Deus ter criado você, ou você já viver direto com Ele, não mandar você para a terra. Isso contraria frontalmente o livro Gênesis. Frontalmente. Quando Deus faz todas as coisas, não tinha quem lavrasse a terra. E Ele então faz o Adão para lavrar a terra. Não tem nada de pecado original. A tradução que nós temos é a tradução cristã. Tradução do Antigo Testamento. Quando você compara o que o judeu escreve, o que o cristão escreve, tem uma diferença muito grande. Os tradutores. A diferença é enorme. Naquele ponto de vista não tem nada errado. No ponto de vista da ciência de Deus está tudo certo. No ponto de vista da teologia clássica, está tudo errado por causa do diabo e do tal pecado do pobre homem, do tal do Adão. Ainda bem que ele comeu a maçã lá, que a Eva deu para ele. Senão não tinha criação. Teria ficado só os dois lá no jardim, passeando para cima e para baixo. Né, irmãos? É uma historinha para criança, e eles acreditam nisso. Acreditam nisso. Isso precisa mudar. Nós precisamos começar a semear boas novas. Isso aí que se chama boas novas. Aqui nas referências, só para a gente concluir, nós já falamos de quase todas elas, mas falando da corrupção do gênero humano, nós colocamos aí o Gênesis, no capítulo 6, versículo de 1 a 5. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que eram as almas que já tinham se aproximado de Deus, né? Que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus dormiram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, nós vemos que há aí um processo de formação de raças, né? De almas mais maduras, que são os filhos de Deus, com outras mulheres que não eram ainda almas tão esclarecidas, mas geraram filhos e filhas, multiplicaram-se. A quantidade de corpos que havia ali, dando origem, inclusive, a alguns homens conhecidos como valentes, né, da antiguidade. Então, há um progresso, mas nesse progresso também há uma corrupção do gênero humano em função do atraso dos homens. Como é que eles vão construir um mundo sustentável se eles não sabem o que é isso? Então, naturalmente, a escuridão acompanha a transformação até chegar à luz. E a luz chegou com Moisés e com Jesus. Aí nós temos, nos ensinamentos do grande profeta e de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, os elementos que nós precisamos para compreendermos melhor a criação de Deus, o que é que nós estamos fazendo aqui nesse mundo. Tá bem? Que Deus nos ajude a avançar um pouco mais no entendimento das coisas do Espírito. Que Ele dilate os nossos corações, ouvidos, de maneira que, de forma corajosa, dizia o apóstolo Paulo, de forma ousada, a gente pode começar a falar dessas verdades para as pessoas. Não somos contra ninguém, mas é preciso ensinar coisas novas para aqueles que têm sede. Quem não tem sede, fique lá com a sua comida, tomando o seu leitinho, né? Dizia o autor da Epístola aos Hebreus, né? Tomando leitinho, enquanto a comida sólida está aí. Quem quiser comer comida sólida, quem tiver já com os dentinhos firmes, né? Segue em busca desse alimento sólido, para você poder entender melhor a obra de Deus. Quem não puder, continue tomando leite. Lá para frente vai comer comida sólida também, porque todo mundo está caminhando no rumo da luz do nosso Deus. Sejamos abençoados, todos nós. Amém.